Caras e caros, estamos aqui de volta, no segundo vídeo dos nossos processos de gestão financeira. Neste vídeo nós vamos ver os objetivos, as ações, a função e a estrutura da gestão financeira que deve ser adotada pelas empresas mais organizadas. Então vamos lá. Quais são os objetivos da gestão financeira? Gerar lucros, captar recursos, investir e reinvestir, aumentar o patrimônio, manter o caixa positivo, diminuir o endividamento, diminuir o pagamento de juros, um pouquinho de tudo isso, Então, os grandes objetivos da gestão financeira é maximizar os lucros, maximizar a riqueza dos acionistas e maximizar o valor total do negócio. Então, é a gestão financeira que é responsável por manter toda essa situação saudável e lucrativa da empresa. Não é uma missão muito fácil, que você vai mexer com a empresa toda. Todos os detalhes vão ser considerados. Então, a gestão financeira vai se preocupar com os processos, em geral da empresa, as instituições, a empresa, os clientes, os fornecedores, o governo, os mercados, principalmente clientes, e os instrumentos que ela tem para fazer todo esse acompanhamento, como, por exemplo, as políticas de crédito, quanto a valores, a prazos, e também a transferência de dinheiro entre indivíduos, empresas e órgãos governamentais. Então, nós vamos ter os recebimentos e vamos realizar os pagamentos para todo mundo dentro de um equilíbrio bastante interessante para a empresa. É importante, por exemplo, que nunca fique um saldo negativo. Bom, as funções básicas da gestão financeira é o planejamento do curto prazo, ou seja, o dia a dia da empresa, o que ela tem que cuidar, quais são essas decisões relacionadas aos recebimentos e aos pagamentos diários da empresa. Então, nós temos que ter uma gestão do caixa da empresa. O caixa da empresa não pode ficar negativo. Quer dizer, não pode, vírgula, não deve. Poder ficar negativo? Pode, mas não deve. Fazer toda uma análise de crédito e cobrança quanto aos padrões de crédito aos clientes, prazos que são concedidos, fazer toda uma boa gestão entre contas a pagar e contas a receber, tentando sincronizar o máximo possível, as entradas e saídas, cuidado, não vou dizer cuidar dos estoques, mas questionar se os estoques não estão muito altos, O estoque é uma forma maravilhosa de mobilizar o dinheiro, sumir o dinheiro da empresa, deixa no estoque parado lá, quais são os critérios para ter créditos e utilizar o crédito com os fornecedores, e os empréstimos, de curto prazo nos momentos em que precisar de reforço de caixa, onde que eu vou buscar esse dinheiro ao menor custo possível, Lembrando, por exemplo, que é interessante você utilizar o crédito dos fornecedores, Vamos imaginar um exemplo bastante fácil. É um supermercado bem organizado que compra tudo à vista, aliás, que compra tudo a prazo e vende tudo à vista. Quanto que ele vai precisar de capital de giro, Nada. Planejamento financeiro do longo prazo é aquilo que é relacionado aos recursos e a obtenção desses recursos e a aplicação desses recursos, principalmente focando em estrutura de capital da empresa. Quanto que nós devemos ter de capital próprio, quanto que nós devemos e podemos ter capital de terceiro, qual é o custo desse capital. Lembrando que capital próprio é mais caro que capital de terceiros. O que é o capital próprio? É a remuneração que a gente vai fazer aos acionistas, e é claro que o acionista vai investir na nossa empresa se ele tiver um retorno melhor do que ele aplicasse no banco. Por isso que normalmente é mais caro o custo do capital próprio. Qual que vai ser o relacionamento com os investidores, ou seja, qual que é a política de devolução desse
desse empréstimo, desse investimento na nossa empresa, né? A remuneração que nós vamos dar, os dividendos que nós vamos dar, né? Se não tiver dividendo, se estiver muito baixo, não vai interessar o investidor. Qual que é o orçamento que eu tenho para o capital, para os aumentos de capital necessário para a estrutura de capital e analisar todos os investimentos que são feitos na empresa, né? Principalmente os de longo prazo, que devem ser financiados com o capital próprio. Outras funções são as alternativas de investimento, ou seja, nas sobras de caixa, o que eu posso fazer para esse dinheiro render? Se eu precisar de recursos, né, faltas de caixa, aonde que eu vou buscar esses recursos? Né? Tudo isso dentro de um planejamento financeiro que já começa, né, nas reuniões com previsão de vendas, planejamento de produção, etc., né, onde a área financeira vai dizer, opa, espera aí, né, não dá, vamos investir menos aqui, não temos caixa lá, as melhores épocas para comprar são essas, né, melhor período do mês ou do ano, né, que eu faço com as disponibilidades, né, dinheiro parado também não é interessante, né, e quais são as políticas de crédito, né, se vamos flexibilizar nesses momentos mais complicados ou não, né. A gestão financeira normalmente tem dois setores bem distintos que fazem, né, a empresa se desenvolver de uma forma saudável e lucrativa, né? A tesouraria cuida mais do dia a dia, da gestão do caixa, do crédito cobrança, gestão do risco também, do câmbio, né? Principalmente agora que o dólar está nas alturas, né? Ela vai fazer o planejamento do controle financeiro do curto prazo, ela já vai ter decisões sobre o que fazer com as sobras, né, nos investimentos, né, e onde buscar os financiamentos nas faltas, né, proteger os ativos, aí entra também os estoques e as relações com os acionistas, investidores e bancos. E a controladoria normalmente é o setor chato da empresa, né, aquele que fica lá cobrando, cutucando, questionando o que nós estamos fazendo. Então, cabe à controladoria as atividades de contábeis e do patrimônio, né, ela que vai fazer os balanços, vai fazer os demonstrativos, tudo, né? A administração e o planejamento tributário também é função da controladoria, né? A parte de contabilidade de custos e a contabilidade financeira ou comercial também. Consolidação e o controle do orçamento, ou seja, é o chato que vai ficar fiscalizando se a gente está obedecendo o orçamento, né, para evitar que se estoure, né, os valores já combinados, né. Também tem a responsabilidade de todos os relatórios gerenciais, fazer as auditorias externas e prover, né, e um bom funcionamento dos sistemas de informação gerencial. Ela que vai, né, ela que está fazendo a contabilidade vai ter que divulgar para a empresa inteira, para bancos, para acionistas, etc., o que está acontecendo dentro da empresa, né? Todas essas informações contábeis financeiras. Bom, então o capital de giro é uma das coisas fundamentais para qualquer empresa, né? É o dinheiro do dia a dia. É o dinheiro que eu tenho para honrar os compromissos, pagar as contas, os salários, os fornecedores, os impostos, né? Então, é um dinheiro que não deve faltar, né, para os nossos compromissos e também que não deve ficar parado lá sobrando, né? Ok? Então, o caixa, né, para a realização dos pagamentos, os estoques, né, para dar condições de venda, cumprir as suas previsões, e dos contas a receber, né, pelas vendas a prazo, dentro daquela política de crédito, né, coerente com a empresa. Tá? Então, os recursos que estão aplicados no ativo circulante é que compõem, né, o capital de giro da empresa. Bom, a gente sempre perguntar, né, por que as empresas quebram? Elas quebram por terem problemas de liquidez, né, ou capacidade de pagamento, não tem os recursos, né, nas épocas necessárias. E quais são as causas? Né? Podem ser diversos fatores, né? Caráter operacional ou caráter estratégico, ou até de conjunturas. Né? Então, por exemplo, falta ou sobra de estoque
prazos de compra e prazos de venda não muito sincronizados, vendas, os critérios de vendas, vendas a prazo, vendas à vista, critérios de recebimento, quais são os mais interessantes. Por que que, mesmo vendendo com lucro, mas a empresa está sempre com saldos, né, negativos? Tomar dinheiro emprestado no banco resolve os problemas ou continue tendo contas negativas? Vale a pena alavancar vendas dando descontos? Como é que o meu concorrente consegue, né, manter aqueles preços menores que o nosso? Não estão todas essas as perguntas que a área financeira, né, junto com a área operacional, vai responder. Tá? O que é importante? Que decisões, sejam estratégicas, sejam operacionais, sejam administrativas, sejam o que forem, sempre vão ter uma consequência financeira. Por isso que devem ser muito bem estudados, principalmente quanto aos reflexos, aos resultados. Né? Toda ação que se toma tem alguma implicação, tem algum impacto, né, nas áreas ou em todas as áreas de dentro ou de fora da empresa. Tá? Então vamos lá. Importância da gestão financeira. Nós temos uma série de detalhezinhos aí. Menores margens de lucro, né? Consumidor exigente, toda a parte tributária, né, ilegal, prazos menores dos fornecedores, prazos maiores que devem ser dados aos clientes, a concorrência, a competitividade, o custo financeiro, tudo isso faz parte da gestão financeira. Muito bem, então lembrando, então recordando da contabilidade, nós temos no nosso balanço do lado direito, no passivo e patrimônio líquido, né, a origem dos recursos que estão aplicados na empresa. Então, no passivo circulante, que nós temos aí alguns exemplos dessas contas, são os recursos que nós pegamos de terceiros e que temos que devolvê-los dentro do curto prazo, né, ou seja, até o final do exercício do ano seguinte. E nós temos no passivo não circulante os recursos que eu tenho que devolver aos terceiros no longo prazo, né? E o patrimônio líquido que eu não vou devolver. Então já, né? Talvez apenas aí os dividendos que eu tenho que estudar qual que é a melhor forma, né, que contente os investidores, né, e a própria empresa. E esses aqui eu não vou precisar devolver, né? Não tem prazo para devolver. Então, todas essas são as fontes de financiamentos que eu tenho para aplicar dentro da empresa. E do lado esquerdo, lado do ativo, eu tenho a aplicação dos recursos. Né? No ativo circulante, onde estão os recursos, né, de curto prazo, ou seja, que vão ser transformados em dinheiro até o final do exercício seguinte. E do ativo não circulante, onde essa aplicação, né, pode ser recuperada, né, no longo prazo, ou então não é para ser recuperado, como por exemplo os imobilizados. Né? Então tá aí todas as decisões de investimento da empresa. Por isso que é importante a análise de balanço, para a gente ver onde estão aplicados e de onde vieram esses recursos, né, para saber se a empresa está com uma boa gestão financeira. Um dos meios que nós temos para verificar se a empresa está bem administrada, se está havendo uma boa gestão, é através dos índices. Esses índices a gente vai verificar quais são os da empresa e compará-los com as empresas do mesmo ramo do mercado. Então nós temos vários índices de atividade, de liquidez, de estrutura de capital, também conhecida como estrutura do endividamento, os índices de rentabilidade e de lucratividade que nós vamos começar a ver. Né? Então, capital de giro, nós temos vários conceitos, né? Mas é recursos que ficam girando, circulando, sempre se modificando várias vezes durante o período, ou seja, durante o dia, vai entrar dinheiro no caixa, no banco, vai sair dinheiro do caixa, do banco, pagamentos diversos, né,
a fornecedores, empregados, a contas de uma maneira geral, impostos e recebimento das vendas a prazo e vendas à vista, né? Então vamos lá. Um capital, por exemplo, alocado no caixa pode circular, né? Então eu tenho dinheiro no caixa, vou comprar, né, mercadorias, produtos, serviços dos meus fornecedores, vamos estocar, né? Depois esse estoque vai ser vendido. Se for venda à vista, já entra direto no caixa, ou se for vendas a prazo, né? Nós vamos ter duplicatas a receber, o cliente a receber, que nos dias do vencimento vão ser transformados em dinheiro lá no caixa, né? O ativo circulante, então, é aquela parte investida que está circulando para que os negócios se realizem, como, por exemplo, caixa, bancos, contas a receber, estoques, né? Então, caixa, banco já temos em dinheiro, contas a receber vai ser transformado em dinheiro logo, logo. Os estoques serão vendidos, depois serão recebidos, né? Para depois estar nos caixas e nos bancos, tá? Então, é o capital de giro ou o capital circulante da empresa. Ok? E o passivo circulante é as obrigações que nós temos que pagar até o final do próximo exercício, como, por exemplo, fornecedores, títulos, né, de geral, despesas, impostos, salários, etc. Bom, o capital circulante estão entre as principais componentes da estrutura financeira, né? E o nível de investimento no circulante e nos financiamentos com o passivo circulante, segundo este autor. E nas atividades rotineiras existe uma transição entre essas duas aí, né? Então circulam o passivo e o ativo, né? Pagamentos, recebimentos, etc. Quando o ativo circulante supera o passivo circulante, nós dizemos que a empresa tem capital circulante líquido, ou seja, uma sobrinha aqui identificada em vermelho. O dilema, né, das finanças é sempre entre o risco e o retorno. Vale a pena arriscar? Esse retorno é garantido? Normalmente aquilo que dá mais retorno oferece maior risco. Então, essas são as decisões críticas, né, da gestão financeira. E a rentabilidade é a relação entre as receitas e os custos gerados, né, e o risco, né, é a probabilidade que a empresa tem de não conseguir pagar as contas à medida que elas vão vencendo, tá? Então, neste caso, ela está insolvente. O que é insolvente? É a falta de caixa para pagar as obrigações naqueles prazos, também conhecida como crise de liquidez, né? E a grande preocupação da gestão financeira é, ao elaborar o orçamento, ficar vendo esse sincronismo entre as receitas e as despesas. Para a gente encerrar esse vídeo, né? As atividades que vocês vão fazer qual o setor mais importante, né? Tesouraria ou controladoria, e justificar por que vocês entendem que um seja mais importante que o outro ou não. E fazer esse pequeno exercício de determinar qual que é o capital circulante líquido. Coisinha bastante simples, né? Postem lá, né? Colocando primeiro o nome de vocês e finanças, ok? Obrigado, bom estudo e estamos à disposição para as dúvidas. Então, até o próximo vídeo.